Segundo o propósito de Deus, né? E já que nós falamos hoje bastante do Espírito Santo, eu quero, nessa noite, falar um pouquinho na mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Vamos ler a Escritura em São João capítulo 14, verso 15 em diante. Livro de João, o Evangelho de João, e no capítulo 14, no versículo 15 até o 18 e depois o 26. Então vamos ler. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. No 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Amado Deus e Pai Celestial, lemos, Senhor, mais uma porção da Tua santa e bendita palavra e pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, Senhor. Tome controle de nossos corações, das nossas vidas. Santifica, Senhor, nossos corpos, esses vasos, para que o Senhor Todo-Poderoso possa habitar dentro de nós. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Eu agradeço por tudo, para todo mundo. Amém. Podemos assim, quietinho. Quietinho, você está perto da câmera, senão fica pegando som de vocês. Às vezes, irmão, nós ficamos assim, pensando, e é até um pouco difícil mesmo, eu entendo, quando nós tratamos o Senhor de Espírito Santo, devido à doutrina da Trindade, que dominou por muitos anos, e muitos que ainda não receberam entendimento, gera um certo conflito de pensamento. Por que que o Senhor, o Criador do céu e da terra, quis receber esse título? Para quê? Para que o Senhor receberia o título de Espírito Santo? Ele é santo, já era santo, sempre foi. Só existe um Espírito Santo Todo-Poderoso. É mais, para os irmãos entenderem, é mais uma condição. Vamos supor que nós recebêssemos intitulado Jeová do Velho Testamento, o Deus Todo-Poderoso dentro de nós. Vamos supor que a promessa não fosse nesse ofício do Espírito Santo, fosse no ofício do Deus Todo-Poderoso. Joel capítulo 2, verso 28, o Senhor diz o Senhor, Jeová, no fim dos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Agora, se ele vem no ofício de Jeová, Deus Todo-Poderoso, será possível que nós suportaria isso? Se não tivesse o ofício do mediador, o ofício do Espírito Santo, do orientador, daquele paciente que
fala conosco no mundo, que falou conosco, que vem nos orientando, que vem tendo paciência com a gente, tendo misericórdia, como um filho, como um bebê. Por que ele teve que vir com um outro ofício chamado Espírito Santo? Para ser suportável. Porque ele vai trabalhar em cima do ofício a que ele veio. Se ele vem com o ofício de Deus Todo-Poderoso, o profeta diz, você não suportaria estar na presença de Deus e eu com as nossas fraquezas. Moisés subiu o monte, ficou uns dias lá com o Senhor. Quando ele desceu do monte, as pessoas não suportavam olhar para o rosto de Moisés. Por que eles não aguentavam olhar para o rosto de Moisés? Porque a glória do Senhor estava naquele corpo. E quando o Senhor falou, o povo caiu tudo para o chão. Quase que morre tudo. O homem natural não suporta a presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso o Senhor se fez em um ofício de Espírito Santo, como um mediador, como um homem, como um Deus paciente, como um que suporta. E isso só foi possível depois do sacrifício perfeito. Porque toda a ira de Deus caiu em cima do Senhor Jesus Cristo, dando condição desse próprio Deus, num ofício de Espírito Santo, se aproximar das pessoas. Porque, irmãos, o profeta diz, mesmo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você ainda permanece e eu permaneço na natureza do pecado. Os meus pecados passados foram apagados, mas as centenas de transgressões que eu continuo fazendo depois do batismo, se fosse o ofício do Jeová do Velho Testamento, já estava fulminado. Porque o irmão Branham diz, lá atrás, você não podia entrar dentro do véu, na presença do Senhor. Você era fulminado na hora. Lá era proibido entrar dentro do véu. Aqui o profeta diz, já depois de Cristo, quem não entrar dentro do véu não salva. Vê só? Mas lá nós não tínhamos condições de entrar. Nenhum homem tinha. O sumo sacerdote entrava uma vez no ano para fazer a limpeza e pôr o sangue. Se tremendo todo. Amarrado pela cintura, com o sino balangando. Porque se o sino parasse de tocar, sabia como tinha morrido. Tinha que arrastar para fora. Aí o profeta vem e diz, hoje, morte é não entrar véu adentro. Morte é não estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor fez o quê? O Senhor colocou um filtro entre Deus e o homem, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que dá a condição de Deus trabalhar com o homem, dá a condição do homem se aproximar de Deus, porque toda vez que você transgride no seu dia a dia, toda vez que eu transgrido a palavra do Senhor, o que é morte? Morte é quebrar as escrituras, o profeta diz. O que é pecado? Pecado é descrer da palavra de Deus. O que causou toda a morte na terra? Uma incredulidade, um pecado. E o pecado foi antes de consumar qualquer coisa. O pecado foi quando Eva descreu da palavra literal do Senhor, que ele disse, o dia que fizer isso morre. Ela duvidou da palavra do Senhor, achando que não aconteceria. Nós conhecemos Deus bastante, Ele sempre está aqui no jardim, Ele é tão bonzinho. Mas ela vacilou. Adão sabia do peso da palavra do Criador, mas Eva vacilou. Ela achou que poderia aparecer um outro sentimento do Senhor e deixaria passar aquilo. Não passa. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Lá no Éden não passou, em todos os profetas não passou, com o Senhor Jesus Cristo não passou, e hoje não passa também. Nós devemos zelar do Evangelho do jeito que ele é. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Não deve acrescentar,
Não deve tirar. O Senhor não permite que ninguém mexa, ninguém fale no lugar dele, porque ele já falou o que tem que ser falado. Quando o profeta diz, fique com as mensagens, não precisa de interpretar isso. Fique com as mensagens. Somente leia as mensagens, somente fique no Espírito, na posição. Aí o Senhor vai cumprir a parte dele. Mas, São João 14, 26, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Será possível que depois de 2000 anos, o Senhor Jesus esqueceu que ele tem uma obrigação com os crentes da última era? Que ele tem uma obrigação porque ele prometeu com os eleitos da última era, porque isso aqui só vai ser revelado para a noiva. Só para os eleitos, os que vão no arrebatamento. Os outros não terão visão. Era 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. Na parábola das virgens, o Senhor diz que somente 5 tinham o Espírito Santo. Só 5 tinham azeite. As outras não conseguiam enxergar o tempo que elas estavam vivendo. E folgaram. As 5 prudentes permaneceram vigiando. Elas estavam atentas. Nada fazia elas tirar a atenção da palavra, porque haviam anunciado. O noivo está chegando. Mas não se sabe a que hora. Então não dá para descansar. Não dá para acomodar. Porque virá num dia que não espera. Somente aqueles que têm o Espírito Santo estarão esperando esse dia. Mas então eu vou ter que ficar minha vida inteira nessa terra vigiando? É isso aí mesmo. Desde que você conheceu o Senhor Jesus Cristo e soube que Ele vai vir, desde que o noivo fez a promessa para a noiva, ela não está esperando mais outro noivo, ela só está esperando aquele. E ela não está preocupada, ela só está preocupada em estar na posição. Somente aqueles que o Espírito Santo está tratando estão preocupados. Os outros estão acomodados dentro de religião, dentro da mensagem, como uma religião. Eu pertenço à mensagem, eu sou do grupo do fulano ou do Bertrano. Eu sou batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Perguntaram para o Mumbrano, uma pessoa batizada em nome do Senhor Jesus Cristo e santificada pode ir para o inferno? O profeta diz, lógico, perfeitamente. Ele também morre, vai para o inferno. Porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz justificado, santificado e selado. É 3 partes, não é 2. 3 partes. Então nós temos que nos preocupar com a santificação, porque a terceira parte é o Senhor que vai fazer nas nossas vidas. Mas a parte da santificação é a nossa parte, que é a parte da entrega. É difícil, é muito difícil, porque é você que está morrendo. É tão fácil ser crente de igreja? Ué. É tão fácil ser pregador de sistema? Eles não falam a verdade. Ser pregador de sistema é a coisa mais fácil do mundo. Eles não falam a verdade para o povo. Ele não fala a verdade para a mulher que está cortando o cabelo, que ela vai para o inferno. Não fala a verdade para a irmã que está com a saia curta, que ela vai para o inferno se permanecer. Com os comportamentos dos jovens, das crianças. Não fala a verdade para ninguém. Então onde que foi parar a porta larga então? A Bíblia não diz que espaçoso o caminho que conduz à perdição? A porta larga está dentro das igrejas. Não é lá no mundo, não. O mundo entrou dentro das denominações, dentro das igrejas. Apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Por que eles não querem o caminho apertado? Porque o caminho apertado é o caminho do companheirismo com o Senhor Jesus Cristo. Por que ele mudaria hoje? Olha a vida do Senhor quando ele andou na terra.
Vê como o Senhor Jesus Cristo se comportou quando ele andou na terra. Como é que uma pessoa diz que é crente, que é cristão, e a vida dele passa quilômetro de distância da vida que o Senhor Jesus Cristo viveu? A minha vida passa quilômetro de distância da vida do Senhor Jesus Cristo. Ele viveu uma vida simples. Bom, ele disse assim para João, né, no dia do batismo de João: deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a palavra de Deus, toda a justiça, toda a lei, o profeta diz. É a Bíblia, cumprir toda a Bíblia. Agora, lá na Bíblia está escrito: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se tem com o que comer, com o que vestir, esteja contente com isso. E o Senhor Jesus viveu exatamente isso. O profeta diz que ele não tinha 2 trocas de roupa. E ele não era insatisfeito com isso. Ele não reclamava o tempo inteiro: ô Pai, o Senhor me mandou aqui como o próprio Deus na terra, o vaso do Senhor. Aqueles homens que estão totalmente desordenados, que o Senhor chamou eles de filho de demônio, filho do diabo. Cada dia eles estão com uma roupa nova. E eu aqui com essa roupa já tudo gasta. Não existe essa passagem do Senhor Jesus Cristo reclamando com o Pai que ele não tinha uma casa boa, que ele não tinha roupas finas, calçado bom. Agora, no ministério de Paulo, o apóstolo São Paulo disse assim: passei fome muitas vezes, passei frio muitas vezes não tinha lugar para dormir, muitas vezes não tinha lugar para comer, não tinha lugar, ninguém me recebia. Por que eles não recebiam o apóstolo São Paulo? Porque o ofício de Cristo, o Espírito Santo estava nele fazendo a mesma coisa. Então, imagina como que foi a vida do Senhor Jesus Cristo, sendo que em Paulo ele estava em quantidade reduzida. Agora, no Senhor Jesus Cristo estava na totalidade. Se eles odiavam Paulo porque carregava o Espírito Santo numa porção menor, imagina o tanto que eles odiavam o nosso Senhor. O espírito religioso é o espírito do diabo. São aparentes, o Senhor Jesus disse, tem a aparência da santidade, mas nega a eficácia. A eficácia da santidade é o Espírito Santo, porque o que faz, ele disse, é ele que obra em nós tanto o querer como o efetuar. O Espírito Santo é quem age em nossas vidas. Para isso ele foi enviado. O Senhor disse, não vos deixarei órfãos, no 18, voltarei para vós. O Senhor Jesus orando, ele disse assim, Pai, eu oro para que eles sejam um comigo, como eu sou um com o Senhor. Vê a ligação? O Senhor Jesus está pedindo que o Pai dele, que é o Espírito Santo, que é o Jeová do Velho Testamento, fosse um com os que criam nele, os irmãos. O mesmo Espírito que está em Cristo estaria na noiva. Na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, do parágrafo 50 em diante, o profeta diz assim, vamos ler um trechinho da mensagem do profeta dessa era. O mesmo Espírito que salvou aos luteranos, santificou aos metodistas e batizou aos pentecostais. É o mesmo Espírito que agora está pondo em ordem a vinda do Senhor Jesus. Quando a igreja chegar a tal grau de poder, aquele corpo virá a ela e fará que o resto dos que estão nas tumbas saiam, e então haverá uma ressurreição. Para isso é que o Espírito Santo é dado. Que é o Espírito Santo? Eles não podem ser aperfeiçoados sem nós. Eles viveram em outro dia, sobre outro estado. Nós vivemos em outro dia. Quando o inimigo vier como torrentes de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira.
O Espírito Santo vai estar em quem? Ele vai estar na noiva. Só que a noiva, hoje, o Espírito Santo já está tratando com a noiva. Como o irmão Tavares testificou, estava sentado lá, de repente o Senhor começou a trazer um assunto. Quem é que está fazendo isso? É o papel dele, cumprindo com a sua palavra. Mas o Espírito Santo, aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Ao ofício do Espírito Santo, trabalhando. Para nós chegarmos num dia de poder, nós temos primeiro que ter aprendido dele. Dele, não de igreja, não de pregador, dele. O Espírito Santo é quem vai ensinar cada filho. É o ofício dele. Para um dia nós estarmos em poder. Agora estamos em outro dia, em tempos anteriores, não eram nem a metade dos sábios que são hoje. Eles não podiam fabricar uma bomba atômica, nem um automóvel. Eles não tinham ciência, nem tampouco tinham as coisas misteriosas. Hoje procuram dizer-nos que o homem veio por um pouco de pó ou algo assim por diante. Fazem análise e procuram prová-lo para produzir incrédulos entre as pessoas. Porém agora, quando mais o necessitamos, o Espírito Santo de Deus tem levantado uma bandeira. O que sucede é que Deus está derramando de seu Espírito. Então, aqueles que estão descansando ali nas tumbas ou debaixo do altar de Deus, estão clamando, como diz a Escritura: até quando, Senhor? Até quando? Deus está esperando por ti e por mim. A igreja está esperando em ti e em mim, a igreja que partiu. É tempo de adoção. Deus pode derramar de sua plenitude, de seu poder e de sua ressurreição em nós, até o ponto em que a igreja e Cristo possam chegar a ser um. Até que Cristo chegue a ser visível nela, de tal modo que levante os mortos e nós nos vamos no rapto. Vamos mostrar-lhes dentro de pouco que só aqueles que estejam cheios do Espírito Santo são os que vão no rapto, pois os outros mortos não tornarão a viver senão depois de um período de 1000 anos, correto? Só pessoas cheias do Espírito Santo irão no rapto. Eu sei que muitas vezes irmãos ficam pensando que eu sou chato, porque eu insisto nisso aqui. Muitos irmãos estão pensando que porque eles pertencem a alguma igreja da mensagem, eles já estão bem e já estão contados no arrebatamento. E o irmão Branham não pregou isso. Mostra uma mensagem que o profeta diz que se você fazer parte do tabernáculo, você vai no arrebatamento. Ele não ensinou isso. Aqui ele deixou bem claro, mensagem para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 50 em diante. Somente os cheios do Espírito Santo irão no arrebatamento, no rapto. Mensagem, o sinal, somente os assinalados irão no rapto. Mensagem, fé perfeita, somente o homem que tem o Espírito Santo tem fé perfeita. Quem que vai no rapto se não tiver fé perfeita? Nós vamos ter que transformar coisas, nós vamos ter que chamar irmãos. A Bíblia diz que, o irmão Branham diz aqui, que nós vamos estar coigual com o Senhor. Você sabe o que é ser coigual com o Jeová do Velho Testamento? Não é brincadeira, irmãos. Olha, o Senhor pegou e criou tudo isso aqui, ó, que nós vemos. Planetas, estrelas, animais submarinos e tudo que existe. E quando ele estiver dentro de mim, aí ele ficou impotente. Os sinais seguirão os que crêem, diz a Bíblia.
nós voltaremos à posição de filho. Adoção, o profeta citou aqui, a adoção. Seremos adotados de novo. Já éramos filhos, mas por causa do pecado nascemos em transgressão. Fomos adotados por Cristo, adotados por Deus de novo, mediante o Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício. O sacrifício nos deu condição de voltar na posição, estar na presença do Senhor de novo. E Ele entrar dentro de nós e nós voltar para a posição de filho original. Antes de sair dessa terra, receberemos a natureza divina. Só que isso aqui é só para os eleitos. É só para os filhos. Isso me conforta e me entristece ao mesmo tempo. Me conforta por saber que o Senhor Jesus Cristo tem tratado comigo. O Senhor Jesus falou para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue? Meu Pai que está no céu, o Espírito Santo te revelou. Bem-aventurado, ele diz, o homem que o Espírito Santo trata com ele é bem-aventurado. Os outros não entenderam nada ainda, entenderam depois porque era eleito, mas os outros nunca entenderam nada. Aquele restante, aqueles 70 e o povo que foi embora, nunca entrou em Pentecostes. E hoje somente os filhos de Deus estarão no batismo do Espírito Santo. Não na igreja da mensagem. Me fala uma mensagem que o profeta diz que ia estar em igreja. Pelo contrário, ele diz, não é porque você vem aqui no tabernáculo, não. Eu não quero ninguém unido aqui como uma denominação. Você é meu irmão em Cristo, eu aceito qualquer um aqui para comungar comigo. E não mandou nós dividir daqui para ali, daqui para lá, não. O profeta ainda instruiu, você tem o seu pastor, você comungue lá. Você não tem que vir aqui não, porque o Senhor me deu um ofício de profeta, agora o outro lá, então o Espírito Santo não usa mais aquele homem. Que o Senhor deu um ofício para ele, ele nasceu com o dom, dedicou a vida dele ao Senhor todo aquele tempo, muitos na ignorância, mas depois veio a conhecer a verdade. Agora porque o Senhor envia um profeta, abandona todos aqueles homens lá, e vem ouvir só um, o Espírito Santo. Ué, é o ofício dele, é 5 ofícios, ele vai abandonar os outros 4 ofícios? Ele não faz isso. Não devemos buscar sabedoria humana, não devemos nos preocupar com o entendimento, nós não podemos tentar estudar o Senhor. Não pegue essas mensagens e tente ler ela como um livro para aprender, para ter sabedoria. Quando for ler isso aqui, quando ler as literaturas, ore, põe na presença do Senhor, me abençoa, meu Deus, e abre o meu entendimento. E leia. Ele vai te mostrar o que Ele quer te mostrar. Não tenta entender nada além do que Ele te mostrou, não. E nem eu. Porque o Senhor conhece a nossa idade espiritual e Ele vai dar para a gente o tanto que nós necessitamos naquele dia. Igual criança, o profeta diz que o natural tipifica o espiritual. Nós não damos para as crianças de acordo com a idade? Alimentação e instrução? De acordo com a idade. Assim é no espiritual, o profeta diz. O Senhor é o nosso Pai. Ele faz essa distribuição. Ele que nos guia. Então nós não temos que preocupar. Ele vai cuidar dos seus. Quando uma pessoa começa a buscar muita sabedoria humana, quando um homem começa a tentar aprender muito a letra, é porque ele não está tendo revelação. Deus não está tratando com ele. Porque quando Deus está tratando com a pessoa, ele não vai atrás de letra. Mas depois de um tempo, se a pessoa ficou e ele não ficou nada, aí ele começa a buscar coisa humana. E isso é perigoso. Nós devemos ficar somente com o que o profeta disse. Amém? Amém. Somente o que o Senhor Jesus disse. Isso é uma coisa que eu, graças a Deus, eu tive. No começo da minha vida espiritual, eu lia uma mensagem, essa mensagem aqui,
Seguramente, essa mensagem deve ter mais de 30 anos. Essa literatura aqui, não sei se tem data aqui, algumas tem. Mas ela deve ter por base de uns 30 anos essa literatura. Eu tenho a anotação antiga aqui, a primeira vez que eu li ela, as primeiras vezes que eu li algumas mensagens, eu consegui, dentro de uma mensagem inteirinha dessa daqui, eu consegui anotar 2 parágrafos. Foi os 2 que eu entendi. Eu chegava a ficar desanimado em ler mensagem. Falar a verdade, eu ficava desanimado. Senhor, eu já li umas 20 páginas até agora, não entendi nada. Quando eu acabava a mensagem, eu vinha aqui ver o que eu tinha anotado. 1 ou 2 coisinhas. Quando eu via a mensagem dessa grossura, eu desanimava mesmo. Eu falava, agora lascou. Até eu ler tudo isso aqui para pegar 1 ou 2 coisinhas. Mas o Senhor me deu graça. Aquelas 2 coisinhas foi somando com mais outras 2 coisinhas. E foi somando com outras, e foi somando com outras. E depois, com o passar dos anos, a gente vai amadurecendo, a gente vai morrendo para as coisas do mundo, e o Senhor Jesus Cristo vai podendo falar mais com a gente. Hoje, pela graça do Senhor, a gente compreende bem mais coisas do que naquele tempo, né? A gente consegue ver coisas que não conseguia ver naquele tempo. É assim que funciona. Deus, deixa ele, não tenta dar hormônio não para fazer criança crescer rápido. Olha o que está acontecendo com a alimentação errada. As mães não estão dando conta de parir as crianças. Alimentação errada. O bebê nasce com 5 quilos, 4 quilos e pouco. A mulher não dá conta de ter o parto. Tem que cortar, tirar. Já começa assim, a criança nasce, daí 15 dias, o menino chega a estar assim, ó, redondo já. Alimentação errada. Entendeu? Não adianta, não vai prestar. O frango de granja com 40 dias, com 45 dias, pesa 2 quilos. Mas se você não comer ele, daí mais 10 dias já está morto também. Não aguenta. O osso dele não presta, é podre. A carne dele é uma carne estragada. Então não é bom sair do processo natural. Deixa correr livremente, do jeito que o Senhor quer. Vamos adiantar, né? Amém? Amém? E é graças a Deus que o Senhor enviou, veio na forma do Espírito Santo para tratar com a gente, né? Nos instruir, não só instruir, Ele prometeu curar, consolar, livrar, abençoar, tudo que Ele prometeu fazer. Somente crer, né? Amém? Amém? Graças a Deus, né? E hoje nós vamos ter Santa Ceia, né? Muito bom cumprir essa parte da Escritura também. Vamos fazer uma oração, depois nós vamos para outra parte. Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por Tua santa e bendita palavra. Segura-nos, Senhor, na posição. Ensina-nos a ser sensíveis à Tua voz quando o Senhor falar conosco. Ensina-nos a dar atenção para Ti e não para o mundo, não para as coisas que estão acontecendo. O Senhor tem guardado os Teus filhos em um bom lugar. O mundo está em desordem, o mundo está em caos, em enfermidades, em desgraças por todo lado. Mas os Teus filhos estão guardados. O Senhor disse que nos guardaria como as meninas dos Seus olhos. E o Senhor tem cumprido com a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo. Por ter nos abençoado e feito tudo isso por nós. Eu peço que o Senhor continue nos abrindo o entendimento e nos abençoando até o dia da Tua vinda, Senhor. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, eu te peço e agradeço para a Tua glória. Amém. Graças a Deus. Não vai fazer a ceia, pai? Não vai fazer a ceia? Se nós vai fazer? Se nós não vai. Vai, nós vamos tomar ceia.